Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje nosso papo é sobre estratégias de SEO para e-commerce e priorização. O nosso convidado principal hoje é o Nelson William, do Ninja SEO. O Nelson William é um cara que eu já conheço há algum tempo, sei que trabalha muito com e-commerce, a gente trabalha junto em alguns projetos, e a ideia hoje é a gente compartilhar ideias sobre estratégia, tá? Priorização, que é um tema que eu gosto muito. Então, a ideia é fazer perguntas difíceis, algumas perguntas fáceis também, para não dificultar muito a vida do Nelson, e a gente ficar um pouco melhor, um pouco mais inteligente no final desse período aí, tá bom? Acompanhe a conversa aí, agora vai ser muito legal. Nelson, obrigado pelo comprometimento hoje, estar aqui com a gente. Antes de mais nada, cara, gostaria que você se apresentasse aí, quem você é, o que você anda fazendo. Me explica aí, cara. Fala. Então, meu nome é Nelson William, trabalho com SEO aí já. Eu trabalho com marketing digital já há mais de 10 anos, atuo com SEO aí em torno de 5 anos. Venho da área de programação, né? Então, meu não tenho curso de marketing, tenho faculdade de sistema da informação e conheci o SEO por acaso. Gosto muito do que faço hoje, acredito que estou na área que vou seguir até o tempo que o Google existir, né? É o que todo mundo espera, que o Google vai continuar comandando aí hoje o mercado. E atualmente faço SEO tanto para e-commerce, para site e também para portal de notícias. E estamos aí sempre aprendendo de uma forma contínua, né? Sempre compartilhando e aprendendo com o pessoal e também com os clientes. Antes a gente estava conversando sobre estratégia, sobre priorização. Quando chega um cliente para você, independente da área, que é a primeira coisa que você faz, assim, antes de. Enfim, quando está começando o projeto, primeiro passo? A gente normalmente recebe um briefing, né? Porém, aqueles clientes ou aquelas e-commerce que é muito óbvio que muitas vezes a gente não precisaria de um briefing, né? Como eu estava citando antes para o Daniel, se o cara quisesse vender vela, né? E aí o que, que eu faço? Normalmente a gente recebe um briefing perguntando para o cliente, né? Para ele dar algumas dicas. Uh, das palavras-chave que ele acredita que o pessoal procura ele, dos concorrentes dele. Mas, se não tem nada disso, porque não é todo cliente que tem essa visão, a gente faz um teste prático no Google. A gente coloca ali a palavra vela no Google e começa a ver, bom, ele tem um produto vela para vender. E aí eu digito no Google vela. O que, que o Google está entregando quando eu digito só vela no Google? A gente sabe que só a palavra assim curta, ela é mais concorrida e muitas vezes é muito abrangente, tá? Para anúncio pago, muitas vezes pode ser que não vale a pena, né? Uh, então, para SEO pode ser que vale a pena. Então, eu digitei Velo, o que, que aparece? Aparece Wikipédia, aparece para mim o Google Meu Negócio aqui com algumas coisas relacionadas às velas, aparece mais Wikipédia, Mercado Livre, e começa a aparecer e-commerce. Então, aí eu vejo, será que é a vela que eu quero vender? Daí eu começo a abrir, olhar, vejo se está relacionado ao nicho do cliente. Se tiver, a gente corre para o abraço. A gente já tenta, muitas vezes, ser ousado e trabalhar com essa palavra, que a gente sabe que é bem ampla, para tentar ranquear. Mas a gente não deixa de focar em outras palavras. Né? A gente sabe que tem palavras que são mais focadas em conversão. Né? Esse de vela é muito amplo. Tá, Mas se tratando de deixa eu te SEO, interromper aqui. Você está falando claro. de uma palavra-chave bem ampla, vela. Beleza. Você escolheu, você viu lá que tinha que era mais ou menos a vela que você vende, né? Ou vamos chamar de uma coisa mais vendável aqui, talvez uma bolsa, um calçado. Ahn, Legal, você viu isso. E aí. Mas como é que você sabe que essa palavra-chave tenha aderência no negócio do seu cliente? Você como é que você avalia isso? Por exemplo, se é de fato a mesma vela, se o cara tem, se aquela vela que ele tem, aquele calçado que ele tem, vende por aquela palavra-chave. Bom, eu vou continuar na novela, tá? Porque eu acho que é algo bem amplo, né? A gente está falando de vela. A questão da vela, nesse caso aqui, tá? O que, que o Google está entregando? Ele não está entregando uma vela em específico. Até porque quem está procurando vela está procurando algo amplo. Então, o que, que a gente vai tentar ranquear nesse sentido? A gente vê o comportamento do Google, tá? E aí a gente vai procurar ou tentar ranquear uma categoria chamada vela, ou a não ser que teu site seja um site todo voltado para vela, ou a gente entrega um artigo
falando sobre tipos de vela, modelos de vela diferentes. Tá? Então tem essas 3 formas. Nesse caso de vela, está bem amplo o tipo de conteúdo que o Google está entregando. Tem ali snippet de dúvida, do lado tem anúncio pago aparecendo algumas velas, no lado tem algumas imagens, tem alguns vídeos. Então, se fosse trabalhar um artigo, por exemplo, eu procuraria trabalhar todos os elementos. Trabalhava para esclarecer as dúvidas do pessoal, trabalharia ali para daqui a pouco trazer, se for o caso, não nesse caso aqui eu não traria vídeo de vela, talvez, algumas explicações falando de vela, traria algumas imagens de vela, então eu acabaria atuando dessa forma, como artigo e linkando depois para alguns produtos de velas, claro, aí as velas que chamassem mais a atenção do pessoal na hora da compra, tá? Tem algumas questões, tem aquela questão de a gente fazer um SEO mais focado em conversão, ou tem aquela que a gente vai focar em quantidade. Por exemplo, se eu tenho um produto que é voltado para um público classe A, tá? E, por exemplo, sei lá, uma camisa que custa muito caro, normalmente a gente prefere abrir a loja, uma loja física em shopping ou em lugares que tem esse público, tá? Porém, nesse caso, tem algumas opções que as pessoas abrem as lojas, mesmo que sejam classe A, abrem no centro de Porto Alegre, por exemplo. E aí tem todo tipo de público. Com certeza, não, o público predominante não é da classe A, sem dúvida nenhuma, tá? Mas vai também ter pessoas que vão estar passando pelo centro de classe A, classe B e vão querer comprar o produto classe A. Então, nesse caso aqui, a gente usa a mesma estratégia. Não é o melhor para a questão se o cara quer realmente focar em algo específico, conversão de imediato, porque é bem mais concorridos, tá? Então a gente analisa caso a caso. Nesse caso de vela aqui, eu acredito que seria possível a gente competir com a palavra-chave vela, tá? Então, essa analogia que eu fiz foi a mesma que a gente utiliza de estratégia. Aí vai do cliente. A gente tentaria abrir, no caso, a loja no centro da cidade, onde vai ter muita busca, mas a conversão vai ser menor, porque a palavra é muito ampla, tá? Mas aí a gente vai tentar trabalhar com todas as opções para o cliente não ficar só atingindo aquele objetivo, tá? Não sei se o Daniel tá falando, a gente não tá É, ouvindo. você tá falando, tá mutado. Opa, resolvido. Então, aqui, eu estava falando aqui, deixa eu colocar esse aqui em destaque. Aqui. No caso aqui, a gente tá, vocês estão me ouvindo agora, né? Sim. Então, esse tipo de painel que você chega a usar, qual é a relevância que você acha assim para um SEMrush ou mesmo o Ubersuggest ou qualquer outro painel? Então, a primeira estratégia, tá? Uma das que eu utilizo é essa, tá? Varia de acordo com o nível de concorrência e da dificuldade de ranquear. Beleza, isso é um ponto. Outro ponto, é claro que dentro da estratégia de posicionamento e também de vendas, a gente não vai olhar só para o volumoso, né? Que é a palavra ampla vela. Até para ranquear mesmo, a gente vai trabalhar com palavras que a gente chama de long tail, trazendo, tentando ranquear palavras específicas ou palavras mais diretas. Nesse caso aí, que nem você está botando aí, velas decorativa, vela para santo, vela para, sei lá, deixa eu até digitar aqui, ver o que o próprio Google me entrega, vela perfumada. Então a gente vai acabar trabalhando com outras palavras relacionadas de vela, e aí vamos também tentar ranquear elas, tá? A gente pode tanto começar ranqueando pela palavra vela e depois ir agregando as outras, como a gente pode começar pelas long tail, tá? Aí é questão de estratégia e também do valor de investimento, tá? Lembrando que a palavra vela só é a mais difícil de ranquear. Normalmente é a mais ampla e mais difícil de ranquear do que as de long tail, tá? Então aí vai muito da estratégia de cada cliente. Estratégia falando também o poder de investimento do cliente e tempo que ele vai aguardar para ter o resultado. Aproveitando que a gente está falando sobre vela, e aqui a gente tem esse indicador da dificuldade de palavra-chave do SEMrush, você confia nesse indicador aqui? Qual você acha que é
a qualidade dele. Eu basicamente utilizo mais o Ahrefs, tá? Mas tem as mesmas funcionalidades, sim, eu uso como base, tá? Mas eu não deixo de sempre analisar, fazer uma análise manual, a olho, tá? Uhum. Porque às vezes ele pode estar desatualizado, ou pode daqui a pouco estar só trazendo e-commerce grandes, ou grande, então a gente procura sempre dar uma olhada manualmente para ver o que o Google realmente está entregando quando eu digito vela decorativa. Ver se a dificuldade realmente está relacionada, tá? Tá. Então eu uso dessa. Mas é válido sim e deve ser utilizado como forma de otimizar o tempo da pessoa, né? Sei que o Rafael tem uma pergunta. Gente, quem tiver pergunta, tá? Pode tanto pode chamar no chat, se quiser esperar um pouco, ou pode interromper se acha que é hora de falar, tá? Se eu achar que é muito chato, eu vou mutar aqui o microfone, então fique tranquilo. Então, foi uma pergunta, a questão, Nelson, sobre floricultura. Porque existem grandes players no mercado que muitas vezes são floricultores que nem existem em si de maneira física, mas elas, como se fosse uma dark flower, né? Você tem um portal que revende como marca própria e deixa a caixinha para cada floricultura fingir que é essa marca maior. Mas eu vejo que eles têm um feito muito maior na questão uma atuação na questão do anúncio pago e pouco em SEO. Então, você tem alguma dica assim para venda de flores? No caso, se é uma, por exemplo, você tem uma floricultura em um determinado bairro que eu use termos no blog com esse bairro e na flor eu só uso diferentes combinações no título e no descritivo dela, por aí. Então, Rafael, vamos lá. Se tratando assim, tá? O que eu faço? Falo com meus clientes, tá? Eu peguei um cliente pequeno ou médio, e na SERP ou no Google tem grandes players que investem e tem uma força muito grande. Eu acredito que deve ter um pouquinho nessa parte de floricultura, né? A gente sabe que tem alguns grandes. O que eu recomendo fazer inicialmente? Eu falo para ele, bom, primeiro, né, a gente vai tentar, o trabalho tem que ser focado mais na tua região, cidade e estado. Tá? A gente não adianta se você está começando uma floricultura nova ou teu site não tem autoridade ainda, a gente primeiro vamos deixar ok teu Google Meu Negócio, tá? Para ranquear, para aquelas pessoas que estão ao teu redor, na tua cidade, no teu bairro, te achar. Então a gente otimiza isso. Então no Google Meu Negócio já pode dar uma otimizada local, com palavra-chave, floricultura e algumas outras coisas relacionadas para o pessoal te achar. Beleza. Depois a gente vai dar uma otimizada ali para o termo da tua cidade que você tá? Porque o Google vai entender que teu endereço é da cidade e vai te dar vantagem nisso. Então tu tem que aproveitar essa vantagem. Por exemplo, floricultura Porto Alegre, tá? Inclusive é possível tentar fazer uma otimização focado nisso. Por exemplo, eu até digitei aqui só floricultura no Google. O que o Google me entregou para mim? Flores Porto Alegre, tá? É válido fazer essa estratégia? É. E essa empresa Isabela Flores utilizou, tá? Penso que ela tem que ser bem utilizada, bem estruturada, né? Não sair fazendo de forma automática e sem estratégia, tá? Mas se tratando que se a empresa realmente está localizada em Porto Alegre, tudo mais faz sentido, tá? A gente tentar ranquear a floricultura em Porto Alegre também no site, de alguma forma estratégica, ou criando uma página, ou ranqueando a página principal como floriculturas em Porto Alegre, tá? Em segunda parte, tá? Essa é a palavra que a gente tem como principal. As pessoas acreditam que devem estar procurando floricultura e digitam dessa forma. E tem aquelas que vão procurar aquelas flores específicas. Flores para presente para namorado, flores para casamento. E aí depois a gente vai atuar com essa estratégia. Então, respondendo a tua pergunta, é válido utilizar, como você citou, citar a cidade, etc. Mas tem a questão de tu usar a estratégia quando tu não está nessa localidade. Vou fazer uma para floricultura Porto Alegre, vou fazer uma para floricultura em Caxias do Sul, vou fazer uma floricultura Rio de Janeiro, sendo que tu não tem local lá. Tá? Essa estratégia
é muito delicada de fazer e também dá um trabalho. Normalmente tem pessoas que usam meio que umas automatização. Eu, basicamente, não recomendo estar usando essas que tu vai botar em várias cidades, sendo que tu não tá, porque tu não está entregando para a pessoa aquilo que ela está procurando, tá? Funciona? Óbvio que algumas áreas vai funcionar, como a de floricultura, eu olhei aqui, tem uma loja virtual, Isabela Flores, que ela utiliza essa estratégia, tá? Casualmente caiu e ela tem flores em várias cidades do Brasil. Ela usa essa estratégia. Flores em Curitiba, flores em Goiânia, Essa é uma flores em delas São que eu te Paulo. falei, que elas pegam a floricultura local, tem um contrato e deixa as embalagens dela lá padronizadas e despacha. Na verdade, são Então, outros. por que que no caso dessa Isabela Flores dá certo? Porque há uma carência, no caso, alguns nichos não investem como deveriam em estratégia de SEO. Então acaba sendo mais fácil tu conseguir que essa estratégia funcione, tá? Isso a curto prazo funcionou, mas eu não acredito que a médio e longo prazo vai continuar funcionando. Tá? O Google, a tendência é que o Google vai realmente entregar aquilo que está posicionado localmente, tá? Porque tu está entregando para. Se eu estou procurando flores em Porto Alegre, eu não quero achar uma empresa de alguém que manja de SEO, que ranqueou, a empresa não é em Porto Alegre, e eu muitas vezes vou querer flores para hoje ou para amanhã. Então tu acaba frustrando a pessoa que está procurando, tá? Mas se for usar, beleza, mas funciona? Dependendo do nicho vai funcionar. Se tu quer usar, é válido usar, tá? Dependendo do nicho. Nesse caso de flores, se eles estão usando e funciona, é porque funciona. Tu pode usar, eu não digo que não precisa fazer para todas, mas tu pode testar e fazer para algumas cidades, tá? E aí, normalmente eu acabo aprendendo com o que o pessoal está fazendo. Lembrando que nem tudo que o pessoal faz é correto e é certo e vai funcionar a longo prazo. Mas aí eu tiro um parâmetro em cima da concorrência, tá? Mas eu diria assim para ti, primeiro tenta dominar e passar eles na capital, na tua cidade, tenta dominar onde tu é mais forte, porque tu vai ter um endereço físico e isso vai te dar mais força. E aí depois, se tu quiser fazer que nem eles fazem, a questão de ranquear outros locais, eu acho válido. Não acho, que nem eu falei, a longo prazo pode ser que tenha trabalho, pode ser que o Google atualize e ele derrube isso, entendeu? Tu em outras regiões, tá? Mas nesse nicho, acho que por ser, como nem falei, por ser algo mais fácil, tu acaba conseguindo estar ranqueando usando essa estratégia, tá? Que é um pouco antiquada, a questão que antes era usado bastante. Agora, o pessoal não usa tanto essa estratégia, quem trabalha com SEO, mas ainda funciona em alguns nichos. Tem uma coisa aqui, Nelson, que tu falou que eu quero destacar porque é uma coisa que eu falo também. Ok, vamos lá, você apareceu na busca, mas você não está entregando uma coisa que o cliente quer. Nesse caso era da busca local, né? Poxa, mas eu não sou uma floricultura em Caxias do Sul. Não adianta eu dizer, eu tenho uma página dizendo que eu sou uma floricultura em Caxias do Sul. Talvez eu não vá conseguir entregar aquilo que o cliente quer. Isso eu costumo ver que isso tem um problema de conversão, porque afinal você não é aquilo que o cliente procura e eventualmente acaba te dando um problema. Não que, né? Não que não funcione, não que não possa funcionar, que seja impossível. Mas a questão é entregar o que o cliente quer. Na questão de priorização, ok, vamos lá, a gente trabalhou com flores, Caxias do Sul e tudo mais. Mas, cara, eu posso trabalhar flores, mas eu posso trabalhar também rosas, ou buquê, ou cesta, outra coisa assim. Como é que a gente prioriza uma versus a outra? Entre trabalhar cestas e buquês e etc, é isso? Repete aqui o raciocínio que eu não peguei. A questão é essa, ok, eu tenho minha floricultura, tá? Eu tô trabalhando com Sim. flores, mas eu não só vendo flores, né? Não é uma coisa tão simples. Eu vendo o tipo de flor, então eu vendo crisântemo, eu vendo bromélia, eu vendo orquídea, eu vendo cestas de presente, eu vendo cestas disso, buquê de rosas, enfim, eu faço vendo um monte de coisa dentro da minha floricultura. Como é que eu vou escolher o que eu vou fazer antes? Então, normalmente, pelo menos eu acredito que quem está migrando da loja física para a loja virtual, eles vão ter o próprio conhecimento deles, tá? Do feeling, da pessoa que já comprava na loja física deles,
Então, e essa questão do que eu até pergunto, eu mando perguntando para ele quais são os produtos que são mais fáceis de vender, quais os produtos têm venda que mais vendem e quais são os produtos que têm maiores valores agregados para ele, que ele gostaria que realmente aumentasse a venda, tá? E em cima disso, a gente começa a estratégia, tá? Sem uma análise voltada para o digital, tá? Porque se ele já tem esse número de busca de vendas no físico, a tendência é que ele possa aplicar também no digital, tá? Pode ser que tenha mudança do digital, pode ser que daqui a pouco possa ter alguma mudança, mas eu acredito que, por exemplo, o buquê de rosas vermelhas deve ser o mais vendido. Eu olhando de longe, né? Olhando de fora, não conheço o ramo, tá? Então a tendência é que se vende no físico mais buquê de rosas vermelhas, vai se vender mais buquê de rosas vermelhas também no virtual. Então a gente mantém a estratégia de seguir o que ele faz no físico, tá? Inicialmente. Mas eu sempre falo para o cliente, a gente, mesmo que tu não venda aquele produto, tá? Aqui, sei lá, uma outro tipo de flora, sei lá, cesta de margaridas, por exemplo, a gente não pode isentar de que ela possa vender legal também na internet, tá? Mas como a gente tem que definir inicialmente qual vai ser o nosso foco, a gente tem que focar o que o cliente já está consolidado nas vendas dele para ranquear no Google, tá? Então, inicialmente eu utilizo essa estratégia com o cliente. Primeiro, usa o que realmente já funciona na tua loja física ou da tua experiência de anúncio pago. Tá, não, legal. Isso que eu ia dizer, a gente tem a experiência da loja, né? A experiência do lojista sempre é a mais importante de todas. Mas a questão de ter anúncio pago rodando e já trazendo retorno, eu acho que é ainda mais importante do que a experiência da loja física, mesmo porque o contexto competitivo na internet é muito diferente da loja física. Na loja física, as pessoas compram muito buquê porque a loja está muito bem localizada, por exemplo. Ou daqui a pouco a loja fica do lado de um cemitério, não sei, né? Na internet não é assim. Minha localização é muito mais efêmera. Minha localização pode ser uma posição orgânica, pode ser um preço muito bom, pode ser um arranjo que eu faço, uma foto incrível que eu tenha, que só eu tenha, e os concorrentes idiotas não pensarem em copiar minha foto ainda. Enfim, acho que tem essas questões acabam pegando. Mas o ponto aí que você falou que eu quero destacar é fazer o que eu tenho, que eu sei fazer bem feito. Se eu sei vender cesto de flores, cara, é que eu vou trabalhar. Não tentar inventar a roda, né? Muito demais. Mesmo porque com SEO, se você começa a inventar a roda, é uma coisa que você não vai parar de inventar a roda. Todo dia tem uma rodinha diferente. Em relação, então, à priorização, eu acho que a gente entendeu assim bem o que você faz, tá? Ok, legal. O primeiro passo é isso, o segundo passo é mais ou menos isso. E agora que as coisas estão andando, que eu já comecei a entrar nas buscas por flores ou por vela, não importa. Como é que eu mexo? Que tipo de coisa eu tenho que fazer agora que eu estou aparecendo? O que é mais importante? Tudo é importante, né? O site dele, o produto tem que estar, que nem tu falou, com foto boa, tem que estar com uma descrição explicativa boa, dependendo do produto, tem que estar esclarecendo as dúvidas da pessoa para que ela não tenha que procurar em outras páginas e aí daqui a pouco acaba fugindo de comprar de ti, tá? A velocidade tem que estar boa, tem que estar acessível também no celular, o pessoal pesquisa muito no celular e o pessoal tem aumentado as vendas no celular, cada vez aumentam mais, o público tem comprado bastante. Então, nisso tem tudo isso, tá? Mas falando mais realmente de SEO mesmo, tá? A gente procura trabalhar em esclarecer as dúvidas do pessoal dentro da loja, para que ele não saia a catar dúvida em outro local, tá? Isso é bem importante. As fotos, a gente faz além de serem bonitas e chamativas, né, que não é o trabalho de quem trabalha com SEO, mas no nosso caso a gente sempre sugere para ele, caso a foto esteja ruim, a gente procura também indicar que a gente vai também fazer o trabalho para ranquear a imagem do produto em si, tá? Porque a imagem também traz venda no Google Imagens, tá, pessoal?
A pessoa está procurando buquê, vai estar digitando ali, quando vê clique, quando vê compra, tá? Então a gente também faz esse trabalho. E aí a questão da descrição, que nem eu falei, além de explicar tecnicamente o produto, rosa. Aí que eu teria de dúvida com rosa, tá? Eu teria de dúvida qual é o tempo de vida útil de uma rosa, tá? Como que ela vai ser transportada até mim, tá? Por exemplo, a Isabela Flores que aparece ali no Google, tá? Que eu teria curiosidade, como é que ele envia a rosa de outro local ou ele tem empresas que vão entregar aqui para mim? Essa dúvida tem que estar explícita em algum lugar, porque eu teria essas dúvidas de comprar flores, tá? Então é óbvio que o cara já tem que prever isso, porque ele pode acabar perdendo venda para empresas locais, entendeu? Pô, ele entrega flores em Goiânia e para todo o Brasil. Poxa vida, mas ele consegue entregar uma flor para mim intacta, que eu vou presentear alguém para casamento, aqui para mim em Porto Alegre, comprometendo com prazo. Então, eu basicamente iria preferir comprar em Porto Alegre, a não ser que ele trouxesse essas dúvidas que eu tenho na minha cabeça e me garantisse ou me explicasse como é que funciona para mim a entrega de Goiânia, que eu acredito que a empresa dele é de Goiânia, aqui em Porto Alegre. Tá? E isso não está claro para mim na loja dele. Então, por mais que ele entregou tudo, é interessante, eu ainda assim sairia da Isabela Flores e iria procurar uma empresa local. Porque eu teria essa preocupação das flores chegarem, obviamente, bonitas, né, pessoal? Não é que nem outro tipo de produto que tu embala, bem embalado, eu nem sei como é que entregaria esse tipo de produto em outro local. Tá, mas peraí. Tirar dúvidas do cliente é SEO? É que assim, ó, o SEO hoje, tá? Não é hoje, para quem trabalha com SEO, tu não pode ter só uma visão técnica, tu tem que ter uma visão mais ampla. SEO é muita coisa, tá? Tudo interfere em SEO hoje em dia. Então, para quem trabalha com SEO, diferente de antigamente, não é só a parte técnica. A gente tem que cuidar da imagem, além da imagem ter, se a imagem não for bonita, não for atrativa, por mais que a gente faça SEO, o Google vai priorizar as imagens que atendem melhor a intenção do usuário. A velocidade, se a velocidade não estiver ok, o cara vai sair e vai acabar atrapalhando o SEO. Se as dúvidas que eu tenho na minha cabeça não forem esclarecida, vai atrapalhar a taxa de rejeição e com isso pode prejudicar meu ranking de SEO. Se o título que aparece quando eu digito lá no Google, que aparece o título e a descrição, não estiver de uma forma mais atrativa, mais interessante ou similar aos concorrentes, pode ser que eu perca clique para o outro que está atrás. Então, tudo isso, por mais que a gente diga que SEO seja fazer texto, fazer link, cuidar da performance, das partes técnicas ali de palavra-chave, não é só isso. E aí acaba tendo que envolver outras áreas. Tá? E isso, normalmente, a gente tenta ajudar o cliente a não sobrecarregar o trabalho dele. Mas a gente precisa muito que o trabalho feito no restante dos produtos esteja tudo ok. Porque já aconteceu de a gente ranquear palavras e o cliente não conseguir aumentar as vendas. Só que o meu papel como agência de SEO ou como profissional de SEO não é trazer especificamente conversão, tá? Óbvio que a gente se adapta, né? O pessoal de SEO hoje tem o pessoal que está mais trabalhando focando em conversão, tá tentando fazer tudo isso trabalhar em conjunto, mas tem coisas que fogem do nosso nível de conhecimento. Por exemplo, tem que arrumar a questão de velocidade da loja virtual. Muitas lojas virtual a gente não tem ou não tem capacidade técnica para estar editando. Então, tem que ver alguém da área técnica. Foto. Foto da flor. Quem tem que fazer foto é o fotógrafo. Aí, entendeu? Quem tem que editar a foto é um designer. Para que fique bonitinho, tenha uma pegada que chame a atenção. Então, respondendo, Daniel, as perguntas é um trabalho do profissional ajudar a trazer essas dúvidas, mas também poderia ser um exercício do próprio cliente, tá? Então, eu vejo como os dois. Hoje, para mim, está sim ligado a SEO também, trazer essas perguntas que o pessoal procura, mas o cara, como dono
de uma floricultura que ele tem conhecimento, ele deve saber o que o pessoal já pergunta para ele de dúvida, tá? Porque deve chegar no chat, deve chegar no e-mail, ou se ele teve loja física, o pessoal, de repente, algumas outras dúvidas que não tem no digital, mas que a pessoa, o que é melhor para, sei lá, às vezes o pessoal pergunta, o que mais vende para eu dar para um presente para minha esposa? Minha esposa é alérgica a determinada planta, o que eu posso entregar para ela? Então, às vezes, tem esse tipo de dúvida que seria também bom ter no site, entendeu? Que o próprio dono da empresa, muitas vezes, poderia trazer de insight, tá? E que, às vezes, nós, que trabalhamos com SEO, a gente não consegue trazer, tá? Então, é também uma tarefa da pessoa de SEO trazer essas perguntas, como também é uma tarefa do dono ou do gestor ali da loja buscar essas informações. Tá. Uma coisa aqui, pessoal, quem quiser fazer pergunta, tá, pode fazer diretamente, abre a câmera e fala. Ou, se tiver momento de timidez, pode escrever no chat também, tá? Que eu falo aqui, tá bom? Tá tranquilo. Em relação aqui a priorização e processo, acho que ficou bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são, dentro da tua estratégia, quais são os indicadores que você controla, assim, no processo? Dentro da sua estratégia, o que é o mais importante? Quais são os mais importantes? Você falou de taxa de rejeição, por exemplo, que acho que é um indicador bem interessante, mas queria saber a sua opinião aí, quais são os que você acaba cuidando? É a taxa de clique, tá? É o CTR, a quantidade de vezes que você aparece no Google e que as pessoas clicam. A gente costuma dar uma monitorada e trabalhar em cima disso para ver se a gente consegue melhorar. A taxa de rejeição, que é a pessoa entra na tua loja, ela sai, quanto tempo ela fica e navega em outras páginas. E a mais importante de todas, né? Aliás, tem mais uma que é importante para nós de SEO, tá? Porque muitas vezes a gente não consegue mexer na loja ou não tem poder para isso, que é o posicionamento da palavra-chave no Google, tá? Essa é bem importante para quem trabalha com SEO em si, tá? Por exemplo, buquê de rosas vermelhas, tá? Ou buquê de rosas vermelhas em Porto Alegre. Então, esse posicionamento a gente acompanha, a pessoa tem que acompanhar. É um fator, sim. Quanto mais próximo tiver, maior probabilidade de vendas tem, tá? E aí, mas a principal a gente sabe que é o aumento de vendas. Então, a gente tenta ter ali atrelado no Google Analytics a questão da conversão relacionada ao que vem do e-commerce, junto com o orgânico, tá? E aí a gente analisa isso, sendo que a gente tem algumas particularidades, que é um sobe e desce, às vezes, de vendas, ou queda ou subida de vendas atípico, às vezes por algum motivo as vendas aumentam e diminuem, que não tem nenhum outro fator externo, né? Que a gente não consegue prever, mesmo que a gente analise, e tem a questão do período, né? Às vezes pode ser que determinado período tenha mais casamentos e com isso tenha mais venda de buquê de flores vermelhas. Ou daqui a pouco aconteceu, sei lá, mais mortes nas cidades, e aí o pessoal acabou comprando, não sei se o pessoal compra em loja virtual, né? Comprando mais flores aí para enterros, tá? Então, esses a gente não tem como controlar. Então, por ter esses fatores, a gente acaba usando um dos fatores principal, o posicionamento e essas outras submétricas, tá? Mas o foco é sempre atuar com o aumento das vendas. Normalmente, quando a gente aumenta o posicionamento da palavra-chave principal, por exemplo, buquê de rosa vermelha, a tendência é que as vendas aumentem, tá? Mas, em alguns casos, a gente tem que analisar, então, ou tentar estar atento a outros fatores. Tá, não, entendi. Tem uma pergunta do Bruno aqui. Eu teria uma outra antes, tá? Nessa sequência aí dos indicadores, que é o que a gente está falando sobre posição, CTR, taxa de rejeição. Tem uma métrica que muitas vezes as pessoas se preocupam, que é a velocidade, e eu achei interessante você não falar disso. Tem algum motivo para você não falar de velocidade, ou ela está meio que inclusa nessa sua ideia aí? Então, primeira coisa, a velocidade em si, mesmo que tenha agora a questão do Google, sempre foi importante, tá? Por quê? Porque a pessoa entra no site e o site está lento,
ou tem elementos que atrapalhem no site o processo de compra deles, já perde venda, tá? Isso é mesmo antes dessa questão do Google. Agora, com essa questão do Google, botando como fator predominante a questão da velocidade, é importante também, é óbvio, porque está atrelada a questão de posicionamento no Google. Mas, com o Web Vitals, não é só a questão da velocidade, tá? Que o Google quer que você cuide, né? A velocidade é um dos fatores, tem outros fatores, que é a questão de experiência do usuário, se a loja tem coisas acontecendo na loja que às vezes atrapalha o cara comprar, mas normalmente e-commerce, tá? Não é algo que venha ter problema com isso. Anúncio saltando, janela abrindo. Antes você tinha, né? Bastante janela abrindo, quando está navegando com promoção e tudo mais. Isso tudo atrapalha e acaba fazendo você perder notas no Web Vitals. Então, o Google ele não quer que tu frustre o usuário com coisas obstrutivas que atrapalhem ali a navegação. Então, a velocidade é uma delas, janelas pulando, coisas que, no caso, mexendo no mouse ali, possa mudar de posição, tá? Que mais? Acho que é isso. Deve ter algumas outras coisas, mas em questão de e-commerce mesmo, não tem esse tipo de problema. O que a gente faz? A gente analisa os concorrentes, vê como é que está a velocidade dos sites, para pelo menos a gente tentar equilibrar. Por que eu falo isso? Porque hoje a maioria dos e-commerce são dependentes de plataforma de e-commerce, o qual a gente, infelizmente, não tem o poder de estar otimizando. A gente fica na mão. Os únicos que podem estar otimizando são os que têm normalmente loja pronta. E também, se você está numa plataforma ruim, migrar ela para outra plataforma, a gente sabe que é bem complexo, tá? Então, tudo isso tem que ser refletido muito. A questão de velocidade é importante, tá? Mas ainda não é o fator predominante. Tem outras coisas que é importante, tá? Mas a gente tem que estar atento, tem que estar numa velocidade no mínimo aceitável para a maioria dos teus usuários, tá? Tá. Agora a pergunta do Bruno aqui. Ele diz assim: perguntas frequentes em um site pode levar à posição 0 do Google e onde seria o melhor local para aplicar na página? Eu acho que ele quer saber dessa posição 0. Tem alguma mágica para aparecer lá, Nelson? Como é que a gente faz para estar na posição 0 do Para estar na posição 0 do Google, como diz o Google, tu tem que levar conteúdo bom para o teu leitor. Tá? Basicamente, tem algumas partes técnicas, que é adicionando snippets na página, tá? Tem o snippetzinho que tu coloca na página, mas o Google ele consegue ler, se tu tem no teu texto, se tem essa questão de pegar o trecho de uma pergunta, de uma resposta que tu fez na tua página, tá? Se tratando de e-commerce, tá? Se tratando de e-commerce, não é algo tão usual o pessoal está utilizando, tá? Eu até não lembro de ter e ver muito e-commerce na posição 0 do Google. Vai ter? Provavelmente tem, mas eu não lembro agora de cabeça. Se alguém tiver algum exemplo aí, traz para nós que a gente dá uma olhada. Mas tem como colocar. O ideal que a estratégia não pode ter no produto, dependendo do e-commerce, do produto que tu venda, pode. A gente pode botar uma dúvida em snippet, esclarecer na caixinha ali, uma dúvida pontual sobre aquele produto e daqui a pouco pode ranquear? Pode. Se o produto for único, não tiver de várias outras variáveis, mas também a gente poderia botar na categoria também, tá? Poderia tentar fazer com que o Google indexasse. Ou uma recomendado que o pessoal utiliza bastante é num artigo de blog, que é uma coisa mais focada em esclarecer a dúvida do pessoal, coloca lá e ranqueia, tá? Mas, como eu falei, ranquear e-commerce não é algo tão simples para ranquear na posição 0 do Google, tá? Eu particularmente não vejo. Eu tive uma experiência bem negativa com posição 0, tá? Todas as vezes que eu consegui colocar um e-commerce em posição 0, tive bastante tráfego, mas é um tráfego que não convertia. Que não convertia nada, assim, bastante gente, às vezes 100, 200, 300 pessoas entrando num dia e não comprando nada. Por outro lado, é uma loja que vende muito bem no Google Shopping, com uma taxa de conversão super boa. O que eu racionalizei a partir disso?
tem algumas buscas que levam à compra, e essas buscas o Google vai tentar vender o clique. Ele não vai deixar grátis. A posição zero é um ponto muito luxuoso de uma página, tá? Se o Google pudesse cobrar por isso, ele cobraria. Acho que ele só dá as coisas de graça, como a posição zero, porque elas têm pouco valor comercial. Então eu acho legal para você trazer aquele público do topo de funil, aquela pessoa que está começando a pesquisar alguma coisa. Acho bem bacana, mas na minha experiência, converter esse cara em cliente foi assim bem desafiador. Não valeu a pena. Por outro lado, é uma coisa que legal que você mostra para o seu cliente, né? Pô, olha só que legal que a gente está na posição zero, trazendo tráfego, assim, assado. Mas depende do que você quer É assim, entregar ó, para o é cliente. válido, para mim é válido tu botar na posição zero de um e-commerce. Se a tua loja tá vendendo e daqui a pouco, pô, tô bem otimizado, tô tendo resultado, vou fazendo blog lá, uma otimização e vou botar na posição zero com o intuito de tentar fazer um funil, entendeu? Sendo que a pessoa que tá, normalmente o que o Google entrega na posição zero é dúvidas, justamente para que não precise entrar no site. Se ela entrar no site, ela só vai querer sanar a dúvida e sair. Tá? Então, que nem eu concordo com o Daniel, acho que o Google ele é bem esperto referente a isso, mas eu não digo que tudo ele trata comercialmente, tá? Primeiro ele trata entregar aquilo que a pessoa está procurando, e aí depois ele vê uma forma de ganhar em cima. Tá? Então, se a posição zero fazer sentido daqui a pouco por uma dúvida que seja não acerte de produto, eu acho que ele até entregaria, tá? Mas cedo ou tarde o Google vai ver uma forma de monetizar, entendeu? Em cima dessa SERP ou dessa posição, ou até acredito que ele possa até rever, se estiver atrapalhando a questão dos anúncios dele, daí tem essa questão de conflito, tá? Mas eu acho que depende do nicho, tá? Acho que depende. Hoje a gente sabe que na internet todo mundo compra tudo pela internet. Então, dependendo do nicho, pode valer a pena sim trabalhar com snippets. Outros não, tá? Então, o que o Daniel falou, que ele não conseguiu vender num determinado produto do nicho dele ou para outros, eu acho que pode ser válido para outro tipo de cliente, outro nicho, fazendo a trajetória correta ali do fluxo de vendas, né? Sabendo que às vezes esse cliente não é o cliente que está pronto para comprar. Tá mutado aí, né? Isso. Tem mais uma pergunta. Do Léo. Vocês incluem serviço de remarketing junto com o serviço de SEO? E aí, Nelson, você faz remarketing também? Não faço. Uma área totalmente diferente de SEO. E normalmente quem é bom em SEO não é bom em Google Ads, tá? Até vou dizer assim, normalmente a agência mesmo, até a gente analisa bastante os concorrentes e acaba tendo um valor agregado maior ter esses dois serviços, tá? Então, dependendo do porte do teu e-commerce, se tu quer ter os dois serviços e a pessoa, vou te dar de cortesia, pode ser que ele não seja tão bom no serviço que ele está oferecendo secundário, tá? Porque tu tem um cara bom em ads, tu tem um cara bom em SEO, e tendo pessoas, a equipe bom, acaba te tornando muito caro, tá? Então, até porque hoje o profissional na área de marketing é um profissional, os melhores ou os médios, estão bem valorizados, tá? E aí não tem como fazer tudo bem feito se não tiver mais pessoas tão bom quanto os principais, né? Respondendo assim, tá, a questão de remarketing, de forma geral, se seu e-commerce, seu negócio não tiver remarketing, você está perdendo dinheiro. Então, não importa se o pessoal de SEO não faz o remarketing, você tem que ter alguém que faça. Isso normalmente não é ciência de foguete, tá? Não é tão complicado. O Nelson está falando aqui que normalmente quem faz SEO não faz ads e vice-versa. E a parte engraçada é que eu fico pensando, porra, mas tem cliente que eu faço ads, mas não é porque eu digo cara que eu sou especialista em ads, para quebrar o galho do cara. Como você tá falando assim, cara, eu quero fazer alguma coisinha ali. Mano, velho, fazer remarketing é trivial, tá? É fácil de fazer, você pega cursinho aí, pega link no YouTube se você quer fazer você mesmo, mas uma agência que minimamente se disponha a fazer alguma coisa de e-commerce, e eu não estou falando uma agência de SEO, tá? Mas alguém que se disponha a fazer alguma coisa de e-commerce,
tem que saber o que vai te trazer retorno. E a parte de remarketing é uma coisa totalmente fundamental. Se você não está trabalhando com remarketing, você sinceramente está perdendo dinheiro. Tá? Então, não sei se você tem mais uma... quer seguir nessa linha aí, Léo, mas é bem isso que eu acho, tá? Acho que tem que fazer remarketing. Normalmente é difícil as pessoas incluírem isso no pacote de SEO, mesmo porque, como o Nelson falou, a gente acaba se especializando em algumas coisas. Mas eu por filosofia, eu não deixo o cliente perder dinheiro, tá? Então, se tem alguma coisa trivial que eu possa fazer por ele, às vezes normalmente eu acabo fazendo. Vamos lá, cara. A gente já falou aqui sobre a priorização, o que a gente faz antes, os passos, tá? A gente falou sobre estratégia, a gente falou sobre indicadores, tá? Tem alguns indicadores que particularmente eu gosto de usar, e aí as pessoas são diferentes, né? Mas eu gosto bastante de usar os indicadores de venda via tráfego orgânico das páginas de destino que eu trabalho, e eu fico controlando isso. É uma coisa que eu mostro para o cliente: olha aqui, a gente teve mais vendas no tráfego orgânico, enfim, naquela página de destino. Então, essas coisas eu acabo levando para o cliente, ele acaba ficando feliz. Às vezes mesmo um acréscimo no número de carrinhos também é bacana, mesmo porque esse cara que entrou no carrinho é alguém que tu vai poder impactar no remarketing depois. E como eu falei, a parte de remarketing é muito trivial, tanto no Google quanto no Facebook, tá? Então, qualquer agência de e-commerce ou de ads tem que poder fazer isso aí, não é tão complicado, tá? Deixa eu ver aqui, em relação à priorização, então, eu tinha uma última pergunta, tá? Que tá na minha lista não é muito longa, que é assim, o que dá mais resultado? E então, eu queria saber de ti, Nelson, assim, se você puder compartilhar conosco um caso ou mais em que você tenha feito alguma coisa, talvez não tenha esperado por isso ou não, não importa, mas que tenha dado muito resultado, principalmente em vendas, em resultado para o cliente, efetivamente. Tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Bom, de e-commerce, tá? De e-commerce em si, tá, pessoal? Não, assim, não tem nenhuma estratégia milagrosa, tá? Vamos lá. O que a gente tem que fazer como básico, tá? Hoje o pessoal procura a questão de procurar alguma coisa mágica no SEO. Eles fazem curso, aprendem sobre SEO, mas eles se esquecem que o básico bem feito é o avançado no SEO, tá? É esse o termo utilizado. O básico bem feito é o avançado no SEO. Então, se tu fizer o básico, tá, no SEO, já vai dar trabalho. Então, o que eu normalmente digo para os meus clientes e o que a gente tenta fazer para os clientes quando eles têm alguns produtos mais acessíveis, tá? Por exemplo, vou trazer aqui uma SERP de um dos meus clientes, tá? Que é bem concorrido, tá? Vou trazer aqui, normalmente a gente sempre analisa os que estão nas primeiras posições, tá? Para aí tomar decisão, tá? Do que possa fazer, tá? A gente sempre analisa. Esse aqui tem até uma janela aqui bugada, tá? O que é o básico bem feito para e-commerce, tá? As categorias hoje, a maioria já deve ter notado, precisa ter descrição, tá? Ter o título como padrão aqui em cima, que deve ser o H1, embaixo ou em cima ter um pequeno resumo da descrição, e embaixo ter um pouquinho mais de texto falando sobre a categoria, tá? Claro, o texto pode ter alguma elaboração um pouquinho mais voltada para SEO, mas a gente não pode esquecer o princípio principal. Isso aqui é para que as pessoas leiam e ajude ela em alguma coisa, ou seja, para entender o tipo de produto que tu vende ou trazer alguma informação importante para ela, tá? Aqui, o que eu acharia importante? O público maior que compra é feminino. Beleza, quais é as dúvidas que o pessoal tem normalmente possam ter? Qual é o tipo de tecido que tem para macacão? Qual é os macacão voltado para inverno e verão? Entendeu? No caso, poderia trazer isso abordado aqui. Eu acho que
eu pensaria nisso já de cara para estar botando aqui, tá? Beleza. Aí tu botou na descrição aqui. Esse daqui é o básico, tá? No e-commerce não tem como tu inventar roda que nem em sites institucionais ou blog, tá? Então é uma descrição dentro do produto. O que tem que ser feito? Tem que ser feito também uma descrição, tá? Deixa eu ver se esse tip top, ó, esse tip top também tem as dúvidas aqui esclarecendo. Macacão, compra, macacão. O que eles fazem errado muitas vezes é fazer palavras só pensando em SEO, tá? Às vezes alguns nichos tem só pensando em SEO. Aproveita, pensa em SEO e pensa em esclarecer dúvida. Esse é o ponto. Depois, qual é o dever de casa? O outro, as imagens. As imagens, o cara entrou, as imagens tem que ter macacão bonita na categoria, as mais bonitas no topo, mesmo que seja mais cara. Tem que chamar atenção. Quem tem o bebê, obviamente, quer comprar do melhor e mais bonito para ele. Mesmo que a pessoa não tenha condições, ela vai filtrar e vai mexer no posicionamento ali e procurar mais barato. Qual é o outro dever de casa? A descrição do produto. Bom, tem pessoas que vão procurar em específico macacão de tigre no Google. Macacão com capuz de tigre, tá? Será que o tip top também está em primeiro aqui? Vamos ver aqui, ó. Macacão de tigre. Vamos ver se ele tá também em primeiro aqui. Tá aqui. Ele não tá em primeiro, tá? Ele tá um pouco mais para baixo. Vamos ver se é o mesmo aqui. Acho que é o mesmo. É o mesmo. Tá. Beleza. O que é o nome do produto? Tem que ser o nome, preferencialmente, as palavras devem ser aquela que normalmente a pessoa identifica o produto. Macacão. É importante que tu coloque detalhes do produto, tá? Porque as pessoas às vezes vão achar teu produto pelos detalhes, que nem aqui, macacão, pelúcia, tigre. Macacão, pelúcia de bebê, tigre, com capuz. Então ela pode escrever macacão, pelúcia com capuz, tigre. Ou macacão, pelúcia, tigre para bebê. Elas vão escrever dessa forma. Então, detalha bastante teu produto. O que faltou aqui? Laranja com preto. Eu botaria laranja com preto, tá? Porque a pessoa vai procurar macacão, tigre laranja, macacão de pelúcia laranja, tá? Então, faça esse básico para uma loja virtual é muita coisa. Por quê? Porque tem que ser alguém que pense, não pode ser alguém ou estagiário ou aquele auxiliar que cadastra para ti, tem que ser uma pessoa com uma pegada um pouquinho mais estratégica para fazer. E só isso a gente sabe, né, Daniel? Só isso é um trabalho muito grande que a maioria não faz. Só que só fazendo o básico bem feito, os clientes já têm resultado, tá, pessoal? E ainda tem a questão da descrição também, tá? Que faça uma descrição falando sobre o produto específico, trazendo as informações. Ah, isso aqui é básico, e aí tu pode agregar mais dúvida para a galera, ali falando ó, da temperatura não lavar, pode trazer algum outro insight para ela da descrição do produto, e aí imagine 100 produtos fazer essa otimização de cada produto. Mesmo que o produto tenha, claro, alguns nichos têm uma rotatividade maior, tá? Outras menor. Mas o ideal é que se tu quer vender em quantidade algum produto, tu realmente faça esse trabalhozinho de título, descrição, foto bem feito, tá? E isso é muito trabalho para se fazer. E aí o Daniel até que trabalha mais também nos bastidores e com o cliente, né? Eu trabalho mais fortemente com SEO, mas eu vejo que realmente é difícil deles conseguir fazer isso. E a gente do SEO que trabalha aqui na agência, a gente está tentando melhorar e está tentando ajudar a fazer esse trabalho também, tá? Mas a gente esbarra sempre na questão do quanto o cliente tem para pagar, quanto que ele vai querer estar investindo nisso, tá? Então a rotina nossa hoje é muitas vezes estar otimizando produto por produto, categoria por categoria, para trazer um resultado melhor, tá? Então faça o básico bem feito, que as grandes muitas vezes não fazem, as americanas, Submarino ou outras concorrentes, elas não fazem esse trabalho, tá, pessoal? Porque não tem gente qualificada muito no mercado. Então, se você tem uma lojinha pequena, é tua, tu consegue estar pegando isso de vez em quando, faz. Isso é uma coisa, cara, quero te interromper de novo. A questão do básico, o lance é que o concorrente não faz o básico, tá? Especificamente em e-commerce, as oportunidades são muito grandes porque o concorrente não faz.
você vai ver, às vezes, uma categoria que tem um ou outro concorrente que já fez SEO. Os grandes não conseguem fazer isso a nível de produtos, não conseguem dar atenção para as categorias. Vai pegar uma loja grande aí, sei lá, uma loja Renner, cara, se a categoria não está dando 100 mil reais de venda por dia, os caras não vão dar atenção, tá? Então, essas empresas muito grandes, elas não conseguem dar a mesma atenção que um e-commerce menor consegue dar. É uma diferença muito grande. Não é essa Renner, né, Nelson? Não, sim, sim. Não, mas eu até vou te fazer uma observação, e pior é que elas estão começando a cuidar disso, tá? Mas elas esbarram na quantidade de produto, rotatividade. As categorias elas já estão trabalhando já. Até vamos conferir se a Renner está trabalhando já está dando uma pegada, acho que já estão já. Deixa eu ver. Ó, roupas femininas, ó. Então elas já estão começando a trabalhar. Elas estão investindo, porque Mas é porque vende muito. Aí você vai pegar macacão, capuz tigre, que você estava mostrando. não é Cara, de produto assim é mais difícil mesmo. aí você não vai chegar lá, sabe? Mas as categorias mais amplas do segmento, essas, claro, que logicamente vai ser mais difícil de concorrer. Sim. Agora, quando a gente começa a falar de subcategorias ou coisas mais segmentadas, e eu não estou falando de coisas de pouco volume, coisas que às vezes tem 100, 200 mil buscas por mês, cara, as grandes não conseguem dar atenção porque não vale a pena para elas. Elas não conseguem pagar a conta disso, elas têm outras coisas mais importantes para fazer na cabeça delas, tá? Então, o básico do e-commerce, ele te dá ele já te dá um resultado muito bom, já te faz que você fique bem à frente do resto, porque o resto tá só gastando dinheiro em Facebook, tá? As pessoas estão gastando muito dinheiro no Facebook, estão gastando 70, 80% da sua verba de mídia, especificamente em Facebook. É muito dinheiro, porque é um retorno rápido, tá? Muitas vezes é lucrativo, é legal, ok, bacana, parabéns. Mas, cara, não é sustentável, tá? Uma hora ou outra o custo por clique muda e aí seu negócio vai pro buraco, tá? Então, quem faz o básico de SEO tem um negócio que é robusto, que é forte. É ao contrário de alguém que depende exclusivamente do Facebook, que é pior ainda que o Google Ads. O Google Ads ainda você consegue levar mais a longo prazo, mas o Facebook, caras, é um problema. Às vezes de um mês para o outro muda totalmente o cenário, você para de vender, você não sabe por que parou de vender, simplesmente parou de vender. E aconteceu. Pronto, mudou alguma coisa no algoritmo do Facebook e você perdeu seu negócio. Então não dá para contar com eles. É muito bom que tenha, mas não dá para contar com eles, tá? O Google também é assim, tá, pessoal? Às vezes não dá para contar só com o Google SEO. O ideal, quem trabalha com e-commerce ou com qualquer projeto, é não fique só apostando numa fonte de resultado, né? Tem que fazer SEO, tem clientes que começaram com SEO, mas tem que fazer anúncio pago, tem que trazer redes sociais, se tiver teu público lá e se tiver venda, porque se uma hora o Google baixar teu site por algum motivo, tu, enfim, né, tu perde tua principal fonte de renda, né? Então, o que o Daniel falou se aplica inversamente também, né? É importante. Eu até fiz aqui um sinal: SEO, Facebook Ads, Google Ads. Se tiver uma pegadinha, Marketplace também, não tem problema, tá? Um negócio você não pode depender só de uma fonte. Isso é uma coisa que eu acredito e recomendo. Tá? Pessoal, aqui você fala em algo geralmente focado em lifetime value do cliente, né? Você está falando aqui de forma geral do resultado do meu cliente e-commerce, né? Isso aqui é o Rodrigo, não é, Rodrigo? Sim. Boa. Sim, cara. Particularmente eu sempre cuido o custo de aquisição que o meu cliente tem, tá? Quanto está custando no geral a aquisição dele no mês e o custo da venda dele. Eu pego o global, né? Entre o SEO, o Ads e tudo. Então, tem coisas que você consegue fazer com Facebook Ads que é muito legal, e tem coisas que você consegue fazer com SEO que é muito legal. Você deixar de fazer uma coisa que é muito legal por birra, aí, cara, você simplesmente é uma criança birrenta, né? Não merece muito nosso respeito.
Gente, mais alguma pergunta? A gente já está a 1 hora aqui. Se tiverem mais alguma coisa, a gente vai seguindo nisso, tá? Então, assim, a gente já esgotou a nossa pauta, tá bom? A ideia desse papo era a gente ter uma conversa um pouco mais informal sobre o nosso assunto que importa. A gente tendo core, a gente teve algum quórum hoje, foi legal. A gente deve repetir essa conversa mais vezes. Particularmente para mim, se depender de mim, sempre vai ser durante o dia, do horário comercial, porque isso para mim é trabalho, tá? Então, isso é. A gente trazendo outras pautas também, a gente pode sempre tratar, tá bom? O Nelson, se você tem alguma coisa que quer encerrar. Claro, aproveitando aí, pessoal. Não basta só dizer, tem que fazer. Se alguém quiser alguma hora estar lendo sobre meu artigo, basta de escrever no Google SEO iniciante, essa palavra curtinha, e a gente está na primeira posição com o meu outro site da agência, tá? WN Web, que antes a gente era mais focado em agência de modo geral, e hoje eu estou mais focado com SEO, tá? Daí tem o guia, a gente está na frente aí do Google, da Rock Content, de vídeos do Neil Patel ali no Google, então tem o nosso artigo ranqueado aí na primeira posição. Para qualquer lugar do Brasil que tu digitar, vai estar a gente em primeiro, tá? Se quiser dar uma lida, sinta-se à vontade, tá? E eu também tenho uma outra marca que é o Ninja SEO, para quem quiser conhecer. E além da WN Web aí, a gente tem a Ninja SEO. E da minha parte é isso aí. Beleza? Agradeço muito a tua participação hoje, Nelson. Agradeço todo mundo que apareceu aqui, tá? Esse vídeo vai ficar disponível no canal do SEO para e-commerce. A ideia é essa, tá? A gente gerar conteúdo também, a gente gerar massa cinzenta para nós. Quem quiser acompanhar mais conteúdo sobre SEO para e-commerce, aqui na descrição do vídeo também vai ter links para o nosso grupo de SEO e para os sites onde a gente fala de SEO, e-commerce e conversão, tá? Obrigado a todos por participação. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho aí, vamos detonar, tá bom? Tchau, tchau, boas vendas para todo mundo.